Tá acontecendo, hein? Isso, nesse momento, o Fabrício Romano acabou de postar em seu Twitter, alguns minutos atrás, a venda, então, de Brenner, da Udinese, para o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? O Gigante da Colina acerta, então, a contratação do atacante, que é desejo aí do treinador Fernando Diniz para compor o ataque Cruz Maltino. O jogador, inclusive, tem ótima passagem, né? E a melhor fase da carreira dele, pode-se dizer que foi, sim, com o Fernando Diniz na equipe do São Paulo. Tiveram ótimos números. Brenner é um excelente centroavante, ele joga ali de camisa 9, mas tem muita velocidade, tem faro de gol aguçado e estava lá na Udinese. Né? E aí então o Vasco acaba de acertar aí a contratação do menino. Ótima notícia então para nós vascaínos. E olha, vou te dizer algo. Se tem atacante chegando, tem possibilidade de atacante sair. Certeza. Não estou falando de Pablo Verratti, e sim de Ryan, que sinalizou positivo aí para a equipe do Bournemouth, da Inglaterra, que fez uma proposta aí com cerca de 35 milhões, né, na casa dos 35 milhões de euros, na cotação atual aí cerca de 222 milhões de reais, sem contar que fizeram uma proposta para o jogador, né, um contrato de 5 temporadas, recebendo bem mais do que ele recebe aqui no Vasco, então é um contrato aí mais tranquilo para o jogador, não é verdade? Pensando aí, então, num futuro para que o menino possa apresentar e devolver ao clube. Né? Eu, como brasileiro, como carioca, que gosto muito de futebol, acho que não era o momento do Ryan sair agora. E agora falando um pouco, bem rapidamente, sobre o contrato, saindo para Bournemouth. O Vasco acabou de ter uma recusa, né, acabou de dar uma recusa, na verdade, para o Zenit da Rússia. Seria então o Bournemouth um pouco, vamos dizer assim, maior que o Zenit para liberar, porque a casa dos valores foram bem equiparados, né? Bom, o que importa é que o Ryan deixou aí na mão do Vasco para sinalizar, né? O Vasco faz aí então a venda ou não, né? O Ryan gostou do que foi proposto para ele, pessoa, né? Para ele, pessoa física. E aí o Vasco da Gama vai decidir se vende ou não o atleta. Bom, tivemos então ontem o início do Campeonato Carioca. Tiveram muitos jogos. O Fluminense enfrentou o Madureira, venceu por 2-1. E já teve time grande tropeçando em zebra, rapaz. É isso mesmo. O Flamengo foi até o estádio Moça Bonita, em Bangu, e tomou de 2-1 também, tá? A galera do Bangu lá, os crias do Castor, aplicaram 2-1 aí. Né? Teve gol de haitiano com o nome de craque brasileiro, né? O Garrincha com SH, rapaz, isso mesmo. O Garrincha marcou um golaço ontem pelo Bangu contra a equipe do Flamengo. Hoje o Vasco da Gama vai a campo às 21h30 contra a equipe do Maricá. Olha, o campeonato já começa um pouco embolado, né? Com essa mistura de equipes. E aí eu queria falar um pouquinho, bem rápido aqui, eu quero ouvir você, que se puder depois de você comentar aí embaixo. O Campeonato Carioca hoje virou uma espécie de laboratório dos times, porque nós que crescemos apaixonados por futebol, nós crescemos vendo grandes jogos, né? Vimos aí Edmundo, Roberto Dinamite, Adílio, Zico, Túlio Maravilha, olha, milhares de jogadores, aliás, milhares não, centenas de jogadores históricos que a gente pode chamar de lenda, estiveram aí no nosso campeonato, que é o chamado hoje o campeonato mais charmoso do Brasil, e não é à toa, né? Era um campeonato que parava, de fato, o país para as pessoas assistirem. Não é à toa que o clássico entre Vasco e Flamengo é chamado de clássico dos milhões, que arrastava multidões para ver esse jogo. E aí, hoje em dia, nós vemos os estádios, obviamente, cheios, mas não tanto quanto antes. Mas para ver quem? Né? Porque ontem a equipe que enfrentou o Bangu e perdeu foi o Flamengo, mas o elenco não tinha nada de conhecido. A tirar-se aí por Wallace Ian, né, que se despediu ontem da equipe do Flamengo, acho que era o único ali conhecido dos rubro-negros que estava em campo. O restante era só molecada. E o time do Bangu veio com o time completo, assim como foi a equipe do Madureira. E o Fluminense entrou com a equipe bem mesclada, inclusive já com o Guilherme Arana jogando. Né? Então entra essa mescla de jogadores. Assim fez também a equipe do São Paulo, né, lá no Campeonato Paulista, e acabou perdendo na estreia. Tivemos também a equipe do Santos contra o Palmeiras. Palmeiras 1-0 com gol de um garoto, do Alan. Mas esse Alan aí
do Palmeiras, ele já vem jogando, né? Ele já vem fazendo parte do elenco principal faz tempo. Ainda falando do Verdão, esse bate-bola rápido que a gente está fazendo aqui, o goleiro Everton se transferiu então para o Grêmio, numa partilha ali bem amistosa entre jogador e a diretoria, né? A Leila Pereira fez questão de gravar isso e mostrar, né, que ela estava liberando ali o jogador sem custos, como se fosse um agradecimento aos serviços prestados pelo goleiro palmeirense. Né? Então o Everton sai dali e assina por 3 temporadas com o Grêmio. Então, falando rapidinho aí, o Palmeiras aplicou 1-0 no Santos. Santos que tinha Gabigol aí, que entrou no segundo tempo, mas não conseguiu reverter esse placar. Daqui a pouquinho, às 21h30, o Vasco entra em campo. Mas eu quero saber de você aqui. Esse é o tema para esse vídeo de hoje. O Campeonato Carioca tornou-se um laboratório? Eu quero saber de você e aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, siga nas redes sociais, para você ficar sempre muito bem informado de tudo o que acontece no futebol brasileiro, mundial e principalmente o futebol carioca.